Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma novidade. Há um botão aí embaixo, escrito assim, seja membro. Quem quiser se tornar um apoiador do canal, entra lá e dá uma olhada. Bem-vindos ao nosso canal YouTube, neste Falando Nisso de hoje, extra mega duper especial, porque são perguntas que vão requerer um conhecimento de uma natureza que eu vou chamar os universitários. Lucas Kenui, Dunker, não sei se é proposital devido à efervescência do tema, mas o canal ainda não tem um vídeo sobre transidentidades na psicanálise. Guilherme Parmesani Moraes, boa noite, professor. O senhor poderia falar sobre a perspectiva da psicanálise acerca da transexualidade? Breno Jorge, olá, professor, equipe, parabéns pelo trabalho. Gostaria de sugestão, psicanálise e transexualidade. Breno Jorge, repetindo a dose, Lady Morven Dabrer Hill Finn Nissel. Teria como dizer qual a visão da psicanálise sobre a transexualidade? José Stona, Transsexualidades pela Psicanálise. Winnie Minucci, Dunker, muito obrigado por esse vídeo, mas poderia falar um pouco sobre o entendimento que a psicanálise contemporânea tem sobre pessoas transgêneros, ou seja, transidentidade, transexualidade, transgeneridade. Nós podemos dizer que a transgeneridade é também uma forma de elaboração do Édipo. Gabriela Gomes, Christian, para a psicanálise, qual é a definição conceitual para homem e mulher, se não materialista? Muito importante, o que é o conceito, o que é o significante, o que é o uso. Às vezes me parece um pouco neurosexista e até literalmente sexista como as coisas masculinas e femininas são colocadas em um debate sobre a transexualidade. Imagino que seja algo muito específico e pessoal, uma experiência particular em cada pessoa que se identifica como transexual. Maria das Graças Ramos da Silva, professor, você pode explicar a sexualidade dos transexuais? Em que momento do desenvolvimento isto é, em que fase? Há um trauma, há um transtorno na fase pré-edípica? Quero entender, tenho pessoas na família que isso aconteceu depois de grandes traumas. Pessoa bem centrada na cultura hétero. Então, para enfrentar esse grande desafio, esse tema contemporâneo, essa experiência que está ligada a uma modificação da cultura, mas também há muito sofrimento pelo próprio estatuto dessa experiência no nosso momento histórico, né? Para isso eu vou convidar o meu amigo ex-orientando, atual orientando de pós-doutorado, autor de vários livros sobre essa matéria, Rafael Calaf Cossi, para trazer para a gente o que é a visão, o que é o entendimento assim, psicanalítico sobre essa temática, né? Acho que você podia começar comentando, né, uma observação que certamente vamos receber, né? Quer dizer, um homem, porque eu estou vendo um homem, será? É assim que funciona para a psicanálise? Estou vendo um homem cis. É cis? Onde é que está a cisgeneridade? Como é que a gente verifica? Heterossexual? Será que é tão fácil assim para a psicanálise bater o olho e fazer assim esse diagnóstico? Rafael, bem-vindo, agradecido pela tua presença. Vamos lá te ouvir sobre essa questão. Obrigado, Cris, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, uma honra falar de um tema tão delicado, importante como a transexualidade, como a transexualidade foi encarada na psicanálise ou numa certa vertente da psicanálise. Bom, eu queria começar meio que falando de um panorama. Tudo que envolve essa discussão, psicanálise, gênero, psicanálise, feminismo, essa interface a gente pode tratar a partir de alguns eixos, né? Tem 3 eixos que eu considero fundamentais. Assim. Um é um eixo epistemológico, discussão de conceitos. Outro é o eixo clínico e outro é o eixo de lutas sociais. Eixo epistemológico.
o que é a identidade em psicanálise, o que é a diferença sexual, falo, o que é o registro simbólico, o que é o Édipo, o nome do pai. Bom, toda esse debate que vai havendo entre o que psicanalistas dizem sobre isso, como que feministas, estudiosas do gênero leem, como que eles vão debatendo e como isso vai sendo criticado ou alagado, como, por exemplo, uma crítica tão comum de que certos conceitos em psicanálise têm um ranço patriarcalista ou são heteronormativamente configurados. Depois tem o eixo das lutas sociais. Esse eu acho que é o eixo mais polêmico e o que precisará daqui para frente ser melhor desenvolvido. Por exemplo, o que a psicanálise contribui com lutas sociais concretas? Se o feminismo, estudos de gênero, em larga medida pretendem transformações sociais, o que a psicanálise pode contribuir com isso, né? Para além do que a gente faz no consultório ou nos ambulatórios. E depois tem um eixo clínico. Né? Por exemplo, o quanto a psicanálise foi criticada por relacionar homossexualidade com perversão. Essa foi uma crítica vinda de teorias feministas e gender studies. E nessa esteira de críticas a respeito de como a gente faz diagnóstico, que a gente propõe como terapêutica, vem o que se costumou falar de transexualidade em psicanálise, já que a gente tem essa tradição, isso precisa ser colocado, a gente não pode negar essa parte histórica da conversa, do quanto a psicanálise teria patologizado a transexualidade, né? Como a gente tem uma visão patologizante disso. Então, André Green falava que se tratava de casos borderline, Oppenheimer de, distúrbios narcísicos, Lacan, que teria relacionado transexualidade com psicose. Por mais que a gente possa argumentar que para o Lacan, por exemplo, psicose não é patologia no sentido de um erro, no sentido de uma doença ou de um transtorno mental, tudo bem, eu concordo. A psicose não é uma estrutura clínica pior nem melhor que a neurose, não se trata disso, são outros recursos, é uma outra estrutura, tudo bem, mas ter atrelado diretamente a transexualidade com a psicose, como se, por exemplo, a psicose fosse uma condição para a transexualidade, isso no mínimo é muito problemático, né? É equivocado, né? Ainda que nesse caso, né, Rafa, a ligação, se não me engano, é com o conceito de fora-clusão. Né? Ele critica o Stoller, dizendo, se o Stoller tivesse o meu conceito de fora-clusão, talvez ele teria dito outras coisas. Né? Exatamente. E a gente sabe que a fora-clusão é uma hipótese sobre a relação com com a castração, com a lei, usada para entender a psicose, mas não exclusivamente. Né? Lacan fala da foraclusão da verdade, fala da foraclusão do sujeito, há registro da foraclusão generalizada. Né? Então, mesmo isso depende de uma certa leitura de texto, uma interpretação de texto. Sim. Né? Concordo, depende, mas a gente acompanha, Cris, como que uma tradição de pós-lacanianos absorveu esse tipo de colocação do Lacan no Seminário 18. Nessa passagem, o Lacan comenta a obra do Stoller. Robert Stoller, então, psicanalista, um psiquiatra muito importante, norte-americano, ele fundou a Gender Identity Research Clinic, ele trabalhava com John Money, por exemplo. Esse livro, né? Sim, a experiência transexual, que é um marco, inclusive, da discussão do que são gêneros, né? De como os gêneros não são decorrências biológicas. Né? Exatamente, isso que é bom você ter colocado, porque assim, Stoller trabalhava com Money, imagina um meio médico, anos 50, anos 60, e o John Money falava assim, não, existem fatores ambientais que são mais potentes na determinação, na constituição da masculinidade e da feminilidade, mais do que fatores biológicos. Bom, isso é uma bomba que foi lançada, né? E o Stoller entra nessa esteira. E muito importante também, assim, se fatores ambientais são mais importantes, que nome que você dá para isso? Que termo? Um sexo social? Já que sex and sexual difference são muito atrelados à biologia ou anatomofisiologia, então eles precisavam de um termo novo. Sexo social não é a palavra boa.
Daí o Stoller se apropriar da palavra gender. Ah, tá. Claro que gênero sempre existiu, gênero literário, gênero musical. O Stoller importa essa palavra gender justamente para salientar os fatores psicológicos, ambientais que são constituintes da masculinidade e da feminilidade. E era muito importante, porque daí por exemplo, uma socióloga como Anne Oakley, que em 72 vê isso que o Stoller faz no meio médico, traz esse conceito para as ciências sociais. Se gênero aponta para algo das identidades que são construídas, não é? O que acontece na história, tal como a pessoa foi criada, reforço de certos comportamentos ou outros, expectativas dos pais com relação aos filhos. Se tudo isso é construtível, então ele pode ser desconstruído. Então tem todo um caráter político por trás, então não à toa que... Veja, ainda tem gente que discute se gênero pode ser discutido com psicanálise. Gênero, no contexto das identidades sexuais, ou das identificações, ou da sexualidade, nasceu, foi incorporado pelo psicanalista. E eu acho que é interessante também, né, Rafael, porque quando o Stoller propõe isso, e ele, ao mesmo tempo, localiza uma lacuna, um problema na teoria canônica nos anos 60, 70, etapista, né, que previa mais ou menos a definição da identidade sexual junto com Édipo ou depois do Édipo. E ele dizia, não acontece assim, acontece antes disso. Exatamente. Mostrando que havia ali uma problemática sobre a identificação que a psicanálise precisaria avançar. Né? Quer dizer, para situar essa ideia de que a problemática dos gêneros não é só assim a psicanálise falando sobre um objeto que ela assim dominaria, mas essa experiência também reinterpretando e colocando problemas para a teoria psicanalítica, desde o começo. Desde o começo. O Stoller, ele ficou mais conhecido no Brasil como o cara que falou da transexualidade num primeiro momento, o grande, assim, o que inaugurou uma vertente de patologização da transexualidade, já vista que o Stoller considerava que o diagnóstico seria um distúrbio egóico, com relação ao senso de se ver e pertencer à masculinidade, à feminilidade, homem ou mulher. Bom, mas não era esse o foco principal de pesquisa de Stoller. O Stoller tinha, assim, acho que uma obsessão. Ele forjou uma expressão chamada núcleo de identidade de gênero. E isso ele estudou muito ao longo da sua vida inteira. Então, ele estudou desde casos de sujeitos, de pessoas intersexo, pessoas transexuais, pornografia, dinâmica da excitação sexual, fez estudos antropológicos, inclusive. Relação com erotismo. Relação com erotismo, pornografia. Ele tinha essa ideia assim, o que é que permite que eu me afirme como homem ou mulher? Da onde vem essa convicção? Então era mais ou menos uma coisa assim, imagine um rapaz que vai se descobrindo homossexual, começa a se vestir com roupas que o Stoller consideraria mais femininas, começa a ter uma prática sexual homossexual, só que num determinado momento ele é confrontado por um amigo e o amigo diz assim, por que você não assume já que você é uma menina? Aí o cara fala, cala a boca que eu sou homem. Da onde vem essa convicção? Era isso que o Stoller estava preocupado. Ele acreditava que existiria uma constituição de algo que eu pudesse me convencer por conta própria que isso se daria. Claro que isso depois é muito criticado pelo Lacan e muito criticado pela Butler. A gente não pode esquecer que a Butler em Problemas de Gênero, um livro fundamental para essa discussão, se refere ao Stoller no desenvolvimento da sua teoria da performance de gênero. Para ela falar, por exemplo, não tem essa história de um núcleo constituído, não existe uma substância. Núcleo só existe enquanto atuado. Gênero só existe enquanto atuado, né? Não existe uma origem. Um performativo, né? Que você vai fazendo e em função desse fazer se cria o mito de que há uma essência originária, né? De um tipo ou de outro. Mas voltando ao que você estava falando, Cris, que agora lembrei, tem esse debate interno na psicanálise, porque, por exemplo, Stoller acreditava que a constituição do núcleo de identidade de gênero era fundamentalmente pré-edípica. Então, se o Freud acreditava
que primeiro, no Édipo, na narrativa mais comum do Édipo, a masculinidade é primária, vamos dizer assim, o menino toma sua mãe como objeto de amor, né? A mamãe é objeto separado dele, toma sua mãe como objeto de amor, sob ameaça de castração, ele abandona sua mãe e se identifica com seu pai. O Sólia vai dizer, não, é a feminilidade que é primária, fruto de um laço simbiótico entre mãe e filho. Então a feminilidade seria transmitida sem conflito para o menino. Mãe e filho seriam como uma célula narcísica, não haveria ainda essa separação. Então, como não há essa separação, o Sólia acreditava que o fundamental seria o que se passava no período pré-edípico. A masculinidade, tomar a mãe como objeto separado, seria só depois. E onde que ele começa a pensar? Onde eu vou estudar essa história do núcleo de identidade sexual? Na transexualidade, nas pessoas trans. Porque o que acreditava? Não houve o pai, o Sólia pensava que ainda era o pai da realidade, não é o pai tal como Lacan vai desenvolver depois, mas o pai da realidade não interviu. Mãe e filho se mantiveram naquele laço fusional e a mãe transmitiu a feminilidade pro menino. Não houve esse rompimento, então sem conflito o menino assumiu a feminilidade, o seu núcleo de identidade de gênero é feminino. Mas isso significaria que as primeiras concepções, elas pensavam a transexualidade principalmente como experiência trans do menino para a condição feminina, para a mulher, né? Quer dizer, a mulher trans. E o Stoller falava que ele estudou muito mais o que a gente disse as mulheres trans do que homens trans. Chegavam muito mais no consultório dele, chegavam muito mais nos hospitais e tal. Ele até tem uma teoria sobre como se daria a constituição, a dinâmica familiar que permitiria a constituição de um homem trans, mas o que aparecia muito mais para ele era o caso de mulheres trans. Ele fica 10 anos estudando, entrevistando as famílias, conversando com essas pessoas para desenvolver a sua teoria, que depois vai ser muito criticada por Lacan, porque o Stoller ele teria ficado preso numa dinâmica muito detalhada, muito restrita a aspectos imaginários e aspectos narcísicos. Daí o Lacan, desenvolvimento, né? Daí o Lacan apontar, por exemplo, que ele fica restrito a um aparelho dialético. Então ele vai dizendo, por exemplo, assim, não, existe um padrão na família em que faz parte um menino trans, por exemplo, que a gente falaria ser uma mulher trans. A mãe é depressiva, a mãe tem uma inveja do pênis mal resolvida. O filho é tido como um menino muito bonito, né? Observações assim desse tipo. Por que este e não aquele foi escolhido para ter um laço simbiótico especial com a mãe? Porque ele tem uma beleza talvez muito encantadora. E aí a gente tem aquele caso, como é que chama, do menino que é acompanhado e do médico que diz, eu sei, então, produzir o gênero masculino, o gênero feminino. Como é que é essa história, Rafael? Eu acho que você está se referindo ao John Money. Isso. O John Money, o que acontece? Ele começa também a fazer uma pesquisa muito longa, começa a atender muita gente. No meio dessas pessoas, existem as pessoas intersexo. E ele queria provar uma coisa, ele queria provar que em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, fatores ambientais, que tem a ver com como a criança foi criada, as expectativas depositadas sobre ela, que isso pesa mais do que supostos elementos biológicos. O que ele faz um estudo, pessoas intersexo, crianças intersexo, se uma é criada com uma menina pela família, ela vai ter a sua identidade feminina constituída como tal. Se é uma pessoa intersexo é criada como se fosse um menino, ele vai ter a masculinidade desenvolvida. Então a ideia era essa. Então, mas tem um caso que desmente isso. Tem casos que desmentem isso. Não, tem um caso, né, em que o médico se propõe a então dar brinquedos de um tipo, tratar a criança de um jeito e
dá errado, dá profundamente errado. Essa é a graça da coisa. Como o Money e o Stoller estavam atendendo um monte de gente, eles começam a ver que essa teoria não vale 100%. Que em muitos casos, fatores biológicos acabam pesando mais. Por exemplo, síndrome de Klinefelter. Tem o cromossomo X, X e Y. Bom, tem uma carga cromossômica específica ali. O sujeito, a criança foi tratada de uma forma, vai chegando na adolescência, ela vai meio que se rebelando. E começa assim a demonstrar muito mais interesse para o outro lado, outras identificações. Então você vê, eles começam a ver, bom, então não é assim sempre que fatores ambientais prevalecem. Em muitos casos, os fatores biológicos dão as regras. Mas a gente vê, né, Rafael, que esse debate todo ele está muito condicionado pela maneira como o pensamento anglo-saxão, principalmente nesse momento, dividia as coisas entre nature e nurture, entre ambiente e biologia. E que, de certa forma, isso acaba encontrando um correlato lá na ideia da Gayle Rubin, né, do dispositivo sexo-gênero. Né? Quer dizer, o sexo, então, mais do lado biológico e o gênero mais do lado social. A psicanálise eu acho que não concorda, não compra essa matriz para a gente discutir o problema, né? Ou seja, as coisas são ou naturais ou culturais. Não, acho que a gente não compra. Inclusive tem um livro muito interessante de um autor chamado Charles Shepardson, que chama Vital Signs, Sex, Gender and Psychoanalysis. Ou seja, psicanálise não se coaduna completamente com aspectos biológicos referentes ao sexo e nem ao que se entenderia gênero enquanto construção social, vamos dizer assim. Psicanálise, lógico que tem a ver com isso, mas tem uma terceira coisa em jogo, não é? Inconsciente, pulsão, é uma coisa que extrapola isso. Então, quando começou essa, vamos dizer assim, oposição entre as teorias de gênero e a psicanálise? Quando começou a oposição... já que você está contando que, na origem, a própria categoria de gênero vem da psicanálise. Né? Um certo tipo de psicanálise, datado, que tem lá suas críticas, mas foi produzido, né, nesse contexto. Quando é que a categoria vira para um outro discurso e a gente tem, então, uma tensão, uma crítica, né, das teorias de gênero para a psicanálise? Quem que... Eu não saberia dizer, porque mudou o tipo de conversa. Né? Por exemplo, Lacan entra nos Estados Unidos via Gayle Rubin. Né? Foi a Gayle Rubin que começou a apresentar o Lacan que se voltou a Lévi-Strauss, que isso pode contribuir. A gente lê o texto da Gayle Rubin, a gente vê, por exemplo, que ela não é só uma crítica... no mau sentido, uma crítica destrutiva da psicanálise. Pelo contrário, ela diz que tem coisas muito importantes da psicanálise. Que a psicanálise seria uma teoria feminista manquê, exatamente. Né? Tentando explicar as coisas só através de uma vertente marxista. Não, mas a psicanálise traz outras coisas que podem ser interessantes. Se o Édipo é algo construído, ele pode ser desconstruído. Então isso interessa. E, por exemplo, também na França, anos 70 também, Lucie Rigaret, Hélène Cixous, Montrellet, Kristeva, feministas que estavam com a psicanálise, frequentavam os seminários do Lacan. Não necessariamente era uma coisa conflitiva no sentido assim, eu não quero falar com você e você não fala mais comigo. Tinha um debate que eu achava que era extremamente construtivo. Alguma coisa aconteceu na nossa história que começou a se questionar, eu acho que isso tem a ver com uma questão política de uma certa ordem, que começa a se questionar até que ponto vale a pena insistir na conversa que supostamente seria importante entre psicanálise e estudos de gênero, ou psicanálise e feminismo. E ainda se cria a ideia de que isso começaria ou não agora, se vale a pena ou não a gente insistir nisso agora, como se não tivesse existido já toda uma conversa muito, muito longa e anterior. Então, Cris, eu não saberia te dizer precisamente quando e quem. Os termos mudaram ao ponto de se questionar a legitimidade desse tipo de interlocução. E, curiosamente, apagar toda uma história que já existiu. Tá, mas bom, aí você não está dizendo aqui, conforme nossas perguntas,
Então a psicanálise não está patologizando a experiência transexual, transidentitária ou de transgênero. A psicanálise hoje continua patologizando. Muitos psicanalistas e muitas vertentes da psicanálise, infelizmente, continuam patologizando. Acho que a gente não pode negar isso. Mas eu acho que a gente tem que ir à frente, né? Levar em conta as críticas, não negar que isso aconteceu e continua acontecendo. Tem muita gente que ainda identifica a transexualidade com um transtorno mental, com um distúrbio, alguma coisa assim. Como se a causa do sofrimento do sujeito trans fosse porque o sexo não concorda com o gênero. O sexo não concordar com o gênero é sinal de patologia. Se esquece um monte de outras coisas, por exemplo, que em larga medida o sofrimento das pessoas trans não é esse, mas é exclusão social, é rejeição familiar, é precariedade em reconhecimento jurídico, não ter assistência médica. A gente tem que levar em conta que isso aconteceu, isso acontece, mas coisas novas acontecem. Por exemplo, trabalho da Patrícia Guerovitch. Quando o transgênero é psicótico, num livro que a gente organizou que chama Faces do Sexual. Bom, o que ela está querendo mostrar aqui? Tá bom, Lacan falou de uma certa forma que relacionou diretamente transexualidade e psicose, e isso pode ser um problema. Mas não toda a clínica lacaniana da transexualidade tem esse olhar para a coisa. Ela vai apresentando entrevistas que o Lacan fez, pacientes que ele acompanhou em Saint-Anne. Você vê que ela diz que o Lacan se orienta para uma outra coisa. Ele não está preocupado em convencer a pessoa trans se ela deveria ou não fazer cirurgias. Não tem uma posição moralista por trás da coisa. Ela diz que o Lacan meio que se orientaria a partir de uma ética da diferença sexual que leva em conta o gozo, que é o mais contingencial, o mais singular da pessoa. Então você vê, o Lacan tem uma postura que a gente pode retirar desses fragmentos que ela traz, que indica que não se trata de uma clínica patologizante da transexualidade. Então, você, junto com o pessoal, está montando esse serviço de atendimento, de acompanhamento, né, de pessoas trans lá na USP, chama o AGE, que elas podem procurar, acho que o Bully vai colocar aí a referência, né? No contexto assim, de ter acompanhado muitas pessoas nessa trajetória de redesignação de gênero, de decisão, às vezes cirúrgica, da hormonioterapia. O que você diria assim que como tua experiência como clínico, né? Como é que a psicanálise pode ajudar essas pessoas, efetivamente? Então, o fato do AGE ser na USP, isso já marca, acho que uma tomada de posição muito importante, assim, porque os ambulatórios que recebiam a população trans ou a população LGBTQIA+, aconteciam dentro de hospitais, estavam guarda-chuva médico. Então existia uma coisa, por exemplo, que os psicólogos, os psicanalistas serviam participavam, vamos dizer assim, dos protocolos para decidir, contribuiriam para a decisão, para selecionar o que seriam os transexuais verdadeiros dos transexuais falsos, os transexuais primários dos transexuais secundários, o que é uma bobagem, mas a gente não pode esquecer que isso existiu e continua existindo, ou seja, é detectado quem são as pessoas trans verdadeiras, então se autorizaria o tratamento hormônio cirúrgico para elas, né? Então a psicanálise e a psicologia participava desse tipo de decisão. Nossa clínica não pode ficar restrita a isso. Isso é muito pobre e a gente tem que criticar, inclusive, esse tipo de coisa. A gente tem que participar desse tipo de decisão. O fato de, então, o AGE fazer parte da USP, a gente sai desse contexto. A gente não está preocupado com as coisas. A gente não está a serviço de uma certa medicina que procura prescrever tratamentos específicos para essa pessoa. USP, você diz o Instituto de Psicologia da USP. Instituto de Psicologia da USP, exatamente. Quer dizer, muito bom essa precisão que você coloca. Então a gente está lá para receber as pessoas, a gente está lá para ouvi-las. Nós não somos especialistas nas pessoas trans, não somos cis especialistas nas pessoas trans. São as pessoas trans que podem falar do que elas enfrentam e a gente está lá para escutá-las, como a gente escuta os sujeitos do inconsciente e em outros contextos também. E isso é muito importante porque além de ter essa questão, não somos especialistas em pessoas trans, a gente tem que pensar também, acho que
a gente não entende mais o que é diferença sexual hoje em dia sem a transexualidade. Acho que tem esse ponto também. A gente não entende a política ou as políticas que regem o entendimento da diferença sexual hoje sem a transexualidade. Então tem toda uma contribuição clínica que nos é feita e nós estamos oferecendo, mas também tem uma contribuição de uma outra grandeza também. E aí, então, como é que fica o modelo edipiano? Tem uma pergunta sobre isso, né? Que concepção de Édipo, se é que precisamos, né, desse operador conceitual, se ajusta, permite entender o processo trans de maneira mais interessante, mais crítica? Essa é uma questão super polêmica, porque existem aqueles teóricos que acreditam que o Édipo já não serve mais para a gente pensar o nosso contexto atual. Nosso mundo mudou completamente e o Édipo tem que ser jogado fora. Que ele seria necessariamente uma confirmação, né, psicológica, ou científica, ou pseudocientífica, do patriarcalismo. Exatamente. O Seminário 5 tem toda a contribuição lacaniana de dispensar o Édipo de uma maneira estrutural, não é? Não é o pai da realidade, a mãe da realidade, são significantes, são lugares. O Édipo tem a ver com a entrada do sujeito no campo da linguagem, funda-se o desejo inconsciente, tudo mais, ok. Mas no mesmo Seminário 5, Lacan vai falar, e o Édipo permite que o sujeito se coloque na partilha dos sexos. Que o homem normalize o seu tipo social, né? Exatamente. Que assuma o tipo ideal do seu sexo. Isso. Que o homem assuma o tipo viril e a mulher assuma um certo tipo feminino. Então você vê, ao mesmo tempo que tem enormes contribuições, tem ainda um ranço, a gente não pode negar, patriarcalista nessa história. Eu não acho que o Édipo tem que ser jogado fora, eu acho que a gente precisa pensar melhor ele. Não acho que faz sentido. Tem essa história de que o Édipo permite o sujeito entrar no que seria o campo do sexo. Não, isso é muito importante, assim, tira a gente do mundo animal, tira a gente do modelo de que estamos referidos à reprodução sexual para fins de avanço da reprodução das espécies e tudo. Tudo bem, e eu acho que isso que é o Édipo bom. O ranço patriarcalista vem, eu entendo, que implica que esse entendimento do sexual necessariamente é quase como um sinônimo do sujeito se posicionar numa partilha dos sexos, ou homem ou mulher, e o Édipo permite então que o sujeito se identifique como masculino e uma mulher com as características do que seria o feminino. Aí que eu acho que é o problema. Sim, acho que temos uma sobreposição, né, no entendimento da identificação ao pai. Então, logo, o pai é um homem. Logo, o dispositivo de gênero se liga, se solda com uma certa orientação sexual e uma unidade identitária, né? Quer dizer, é possível, me parece perfeitamente, pensar que a identificação ao pai, ela não carregue consigo a identificação de gênero, como dizia o próprio Stoller lá atrás, né? Nesse sentido, o problema, ou sim, o operador conceitual mais interessante não seria o narcisismo, em vez do complexo de Édipo? Não seria o estágio do espelho? Não seria, vamos dizer assim, como se forma o eu, né? Uma operação de reconhecimento de si a partir da imagem do outro, a partir da imagem reconhecida enquanto estatuto simbólico de representatividade do sujeito. Não teríamos que rever esse encaixe entre Narciso e Édipo. São dois mitos, e não um só, né? Eu acho sim que a gente tem que pensar em muitas outras possibilidades, né? Não só a partir do que o Édipo oferece, mas todos esses outros elementos, claro. E também tentar desconstruir essa ideia de que o desejado é uma suposta coerência entre sexo e gênero, né? Isso é uma vertente também cisnormativa. Quem disse que é melhor a coerência entre sexo e gênero do que a incoerência entre sexo e gênero? Então, além de tudo, também tem essa leitura política que eu acho que a gente tem que levar em conta também. Além procurarmos noções mais interessantes para a gente pensar tudo isso, como, por exemplo, a Gerovitch faz, ela vai pensar, por exemplo, a noção de sintoma. Como a noção de sintoma pode ser importante para a gente pensar o que acontece na transexualidade, assim como foi importante para uma pessoa como Joyce, e isso é extrapolado para todos nós depois, mas como que operaria ali?
como que acontece no estágio do espelho. Ela vai oferecendo, e esse livro eu sugiro, chama Transgender Psychoanalysis, ela vai oferecendo múltiplas alternativas para a gente pensar o que aconteceria na dinâmica trans, vamos dizer assim, para além desses referenciais teóricos que são necessariamente, talvez, necessariamente não diria, mas que foram muito marcados por essa vertente do que seria o normal e o patológico. Porque a gente poderia dizer assim, são 3 vias, né, de pesquisa sobre matéria. A primeira é uma revisão da teoria do narcisismo. Segundo, é a revalorização de certos aspectos de entendimento do complexo de Édipo, que desde o Freud argumentava-se, né, o Édipo tem uma versão positiva e uma versão negativa, invertida. Então sim, você se identifica com o pai, mas você também se identifica com a mãe. Você toma como objeto a mãe, mas você também toma como objeto o pai. Quer dizer, você tem um conflito dentro do complexo de Édipo que poucas vezes a gente vê assim tematizado nas discussões, né? Então é uma ideia psicanalítica potente, me parece, e originária, ligada à bissexualidade, né? Então vamos pensar assim para trás, quais concepções argumentaram que a bissexualidade era a disposição básica do humano, né? Poucas, né? Eu acho que isso fala de um Freud extremamente anacrônico, mas ele também tem pontos bastante avançados, né? Inclusive para a sua época. Então você tem uma revisão da noção de narcisismo. Como é que se forma o eu? Será que o eu está sempre assim em acordo com uma certa leitura da sua corporeidade? Ou o que significa esse acordo? Depois tem uma releitura do complexo de Édipo. E em seguida, acho que a gente tem que ponderar a teoria da sexuação e do gozo, né? Dizer, como uma concepção que vai falar justamente disso. Semblante, né? Ou seja, a forma social do gênero. O gozo, ou seja, a sua economia de satisfação. E a fantasia, que define, por exemplo, sua orientação sexual, né? Quer dizer, como você se coloca em relação ao outro, talvez precisem ser entendidas como assim, 3 andares conflitivos. 3 maneiras de entender o que é a diferença, né? A diferença em cada um desses planos é diferente, né? Inclusive você tem palavras em alemão ali no Freud diferentes para falar do conceito de diferença, né? Talvez isso leve a uma concepção psicanalítica mais próxima da experiência trans, não? O que a experiência trans modifica a psicanálise? Né? O que a experiência trans modifica a psicanálise? O que a experiência trans faz a gente rever nossa epistemologia a respeito da diferença sexual? E também tem isso, acho que a teoria da sexuação tem um potencial, ainda que a gente precisa explorar muito, né? Pensar esses 3 andares, interlocução e que modalidade de diferença operaria em cada um, acho é riquíssimo, né? E sem contar que tem isso, a teoria da sexuação não está em nenhum momento dizendo homem, mulher no sentido biológico, masculino, a não ser que você faça uma feminino, leitura cis. A não né? ser que você faça uma leitura cis. Exatamente. Né? Quer dizer, isso tem que ser junto com essa modalidade de gozo e isso tem que ser junto com essa orientação sexual. E me parece um erro básico na matéria, né, que a gente está desconstruindo. Né? E que dialoga de uma maneira muito interessante, por exemplo, com o que a Butler vai apontando, né? Das críticas que ela endereça, por exemplo, a heteronormatividade que funciona meio que exigindo, meio que criando um ideal de coerência entre sexo, gênero, desejo e práticas sexuais, né? A heteronormatividade não funciona assim. Sexo masculino tem que andar com gênero masculino, com uma prática sexual heterossexual, e o desejo tem que ser moldado em direção ao ser do outro sexo. Bom, se não são fatores que necessariamente precisam estar em conexão, que se é a norma que cria uma suposta inteligibilidade para isso, se a gente pensar a sexuação a partir da forma como você está indicando, acho que vai muito ao encontro do que a Butler denuncia como um problema. E permite, por exemplo, você diferenciar, né,
a leitura que o Freud faz do texto do presidente Schreber e depois a reinterpretação de Lacan sobre isso, que é o texto onde aparece a ideia de metáfora paterna, né? A gente permite assim diferenciar o que é uma fantasia transexual, né? que impõe lá um sofrimento invasivo para o Schreber, que é um caso de psicose, do gozo transexual, né? Ou de um semblante transexual. Uma coisa não precisa estar junto com a outra. De tal maneira que me parece que a indicação clínica mais segura é que você tem a experiência transexual na neurose, na psicose, na perversão. Exatamente. Né? Ela não tem valência específica, né, para a definição de estrutura. Isso que você coloca, acho que é fundamental, porque a gente não diagnostica gênero. Gênero não serve de critério diagnóstico. Então, existem transexuais psicóticos? Sim. Existem heterossexuais psicóticos, existem cis perversos, existem... A manifestação da sexualidade não tem nada a ver com o que a gente entende por estrutura clínica. Né? Senão a gente volta a Freud dos 3 ensaios, que ele já criticava Krafft-Ebing, Moll e todos aqueles cientistas sexuais da sua época, que a partir de manifestações da sexualidade que não correspondiam ao ideal de genitalidade, por exemplo, que não tinham coito como a sua finalidade, eram perversos. Então, fique bem claro, né? Quer dizer, estrutura clínica não é tipologia de gozo, né? Por outro lado, a gente tem uma curiosa aproximação, não sei se você concorda, entre a concepção psicanalítica das identificações, né, da heterogeneidade entre as identificações, que você não tem identificações só de um tipo, que elas estão em conflito entre si, que elas têm gêneses e funcionamentos distintos. Tudo isso cria um arsenal muito compatível com o que vem falando a teoria queer, né? Que vem questionando fortemente essa ideia de que a gente precisaria de um conceito de essência identitária ligado ao gênero. São problemas, que a crítica ao binarismo ela decorre disso. São 2 essências, que sejam uma, 2, o problema é a essência. Trabalhar com a ideia de que nossas identidades têm necessariamente um centro de gravidade. Bom, isso que aparece lá no Foucault me parece muito compatível com a teoria psicanalítica das identificações. O que você acha? Não, concordo. Tem essa ideia de que a identidade é algo que comporta em si uma essência, que os elementos que fazem parte dela são extremamente coerentes entre si, que eles são harmônicos. Que são traços identificáveis. Que uma vez constituído é isso e que não existiria sem nada, vamos dizer, conflitivo no seu interior. Né? Isso é um problema, porque identidade para a psicanálise é isso? Acho que não, né? Ou essa identidade é uma identidade problemática, né? Uma identidade alienada, uma identidade que perdeu o seu sentido processual, uma identidade que não consegue lidar com sua insegurança ontológica de base, sua falta a ser, né? A gente não pode falar exatamente de identidades patológicas, mas eventualmente tem montagens que são piores do que outras para aquela mesma pessoa, né? E que ao longo do tratamento a gente lida com isso também, não é? Você acha que tem uma clínica do sintoma e tem uma clínica das identificações? Dá para falar assim? Eu acho, não sei muito bem, sei lá, o que você está querendo dizer por clínica do sintoma das identificações, mas voltando a essa ideia da identidade, o problema, eu acho, é considerar que a pessoa que tem conflitos identitários ou que a identidade dela é meio fragmentada, que isso é um problema. Esse é a ideia. Se você não tem uma identidade bem constituída, estável, fixa, na qual não há incoerências, você então está padecendo de alguma, sei lá, então você precisa procurar um tratamento porque você precisa corresponder a uma certa identidade. Acho que é essa a ideia. A importância que eu acho que a Butler traz para a gente pensar gênero, por exemplo. O gênero vai, tal como ela entende gênero, ou tal como eu entendo o que ela diz sobre gênero, o gênero tem esse potencial crítico. O gênero aponta justamente que esse tipo de coisa é uma construção política, que é impossível. Existe uma faceta do gênero que não é absorvível pela norma.
É sempre uma parte que escapa, que aponta para o que seria o queer, o estranho, que causa horror no outro. Gêneros não inteligíveis. Gêneros não né? inteligíveis, que não correspondem aos ideais de masculinidade e feminilidade. O problema é considerar que isso não pode ser reconhecido. E que se isso é detectável, isso é sinal de patologia. Esse acho que é o ponto, como a nossa cultura faz. O que é dissonante, em tese, aparece como um erro e precisa ser corrigido. Ou precisa ser silenciado, ou precisa ser apagado. Acho que é por aí que eu entendo, Cris. Uma clínica que não está visando uma ortopedia. Não é essa ideia, um ajustamento, uma adaptação. Bom, isso está no programa lacaniano, né? De base. Não é essa a ideia. Inclusive, não é a ideia adaptar a identidade ao sintoma. Ou o sintoma à identidade. Né? Por isso, nesse sentido que eu estou separando dois procedimentos, dois horizontes distintos. Né? No caso do sintoma, se trata de libertar uma palavra amordaçada, um desejo que está retido. No caso da identidade, se trata de outra coisa. Né? Se trata de reduzir a sua necessidade de unidade e coerência, de reduzir o seu apego a alienações estabilizantes, de tratar as suas variantes assim agressivas, né? Fascinatórias. São dois ouvidos, vamos dizer assim, que a gente tem, né? Acho que essa separação ela é importante para a gente despatologizar e mostrar como, vamos dizer assim, é preciso uma teoria das identificações mais avançada, mais robusta, para poder acompanhar esse processo, né, trans que está aí na cultura e que está nos transformando a todos. Sim. Então, Rafael, palavras finais, vamos encerrar nossa conversa. Como é que você conclui a sua mensagem sobre esse conjunto de perguntas, sobre a visão psicanalítica da transidentidade, da transexualidade e dos transgêneros? Bom, o que eu queria falar é que temos que ouvir as pessoas trans, o que elas têm a dizer. Acho que eu insisto nesse ponto. As pessoas cis não são especialistas em pessoas trans, acho que isso a gente tem que escapar disso. A gente tem que escapar dessa ideia de que existiria uma cura para a coisa, ou que o problema é que o sexo não corresponde ao gênero, então se corresponder, então... o problema não é essa a ideia pelo que eu ouço. O problema é assim, a gente viver num mundo onde as pessoas trans não podem expressar seu gênero. Né? O sofrimento decorre muito de como a nossa sociedade as recebe. Então eu gostaria de concluir apontando que sim, aceitando que a transexualidade foi encarada de uma forma muito problemática pela psicanálise, e por certas psicanálises ainda continua, mas eu acho que a gente tem muito a oferecer, muito para além disso, e que a gente tem muito a ganhar, seja na nossa clínica, seja no nível epistemológico, assim como a gente estava dizendo, uma revisão, uma contribuição para o nosso entendimento, por exemplo, de diferença sexual, e que passa pela nossa escuta das pessoas trans. É isso aí. Para maiores detalhes da transformação, do transmutação, da transfiguração, consulte o Aqueronta Movebo. Aqueronta é um especialista na indeterminação, um especialista no queer, um especialista na não identidade. É isso aí.